Variação da quantidade de movimento em partes do sistema. Até o momento a gente viu as teorias da quantidade de movimento e sua conservação, algumas situações onde essa quantidade de movimento vai se conservar, como foi o caso daquela experiência que vocês fizeram do carrinho sobre uma base, de uma plataforma, uma base, né, com diferentes massas. Naquela situação, a gente viu a conservação da quantidade de movimento. Outras situações, como uma pessoa em cima de um skate e se ela for pular, ou um tiro de um revólver, que o revólver dá um coice, né, o coice da arma, por causa também da conservação da quantidade de movimento, e algumas outras situações que nós resolvemos exercícios, como foi o caso da skatista Raíssa e de uma propulsão animal, além de fazermos algumas análises de acidentes de trânsito que aconteceram, onde a conservação da quantidade de movimento ela é bem evidente. Agora eu vou passar para vocês dois exemplos que eu coloquei aqui no quadro para a gente poder tentar visualizar se há ou não conservação da quantidade de movimento, tá? Como eu chutar uma bola. Certamente você já viu em um jogo de futebol, onde um jogador de futebol vai cobrar um tiro de meta, uma cobrança de falta, um pênalti, e ele chuta a bola. Aquela situação ali, vamos tentar analisar do ponto de vista de conservação da quantidade de movimento. O que tem ali? Tem uma bola de futebol com a massa, com a velocidade inicial nula e adquire velocidade. E tem a perna do jogador, que também tem velocidade inicial diferente de zero, e após o chute ela pode parar, ela pode continuar em movimento ascendente para frente ou pode retornar, né? Nessa situação, a conservação da quantidade de movimento ela acontece, ela prevalece. Tá? Só que é uma situação que o objeto de estudo, no caso a bola de futebol, a gente vai estar estudando a bola de futebol e não o sistema formado pelo jogador, pelo campo e pela bola de futebol. Então, o nosso objeto de estudo é a bola de futebol. Por isso a gente não analisa, nesse caso, a conservação do momento, a conservação da quantidade de movimento. Eu ia falar momento linear, é porque é um nome também válido para a quantidade de movimento. Só que no ensino médio a gente utiliza mais quantidade de movimento. Beleza, galera? Então, uma outra situação também é um jogador de tênis que vai dar uma raquetada na bola. Ali, qual é o sistema? O sistema é o jogador, é a quadra, é a raquete, é a bola de tênis. No caso, o nosso objeto de estudo é a bola de tênis. Então nós iremos desprezar a conservação da quantidade de movimento? Não, a gente considera. Só que como a bola de tênis é o nosso objeto de estudo, a gente despreza o restante. A gente considera o restante como fazendo uma força, que é isso que a raquete faz, que a bola, que o pé do jogador faz na bola. Isso é uma força externa, tudo bem? Uma outra situação é quando tem um carro enguiçado, inclusive nós vamos utilizar o problema do carro enguiçado, que certamente você já viu isso aí na sua vida, né? Já aconteceu com você. Quando o carro fica enguiçado, você vai ali para fazer uma força no carro. A conservação da quantidade de movimento ali, ela é desprezível? Não, ela é totalmente considerável. Acontece é que novamente, qual é o objeto de estudo? É o carro. E não é uma colisão. E não é você pular sobre o carro, como o skatista pula no skate. Ou o cavaleiro ou a amazona pula sobre o cavalo, tá? Ou o ciclista sobre a bicicleta. E tem um tanto de outros exemplos, tá, gente? Então a gente considera sim a conservação da quantidade de movimento, só que o nosso objeto de estudo é aquele ali, seja carro, seja bola, e a gente considera aquele fator como sendo uma força externa, tudo bem? Por que a gente faz isso?
Porque o objeto de estudo que nós estamos analisando é aquele ali e porque, nesse caso, a conservação da quantidade de movimento ela é um pouco mais complexa, digamos, do que nas situações que a gente já estudou de conservação da quantidade de movimento. Tá beleza, galera? Então tá. Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui, tá? Então, ó, essa parte aqui eu já falei de exemplos, né, onde parece que a quantidade de movimento não se conserva, mas eu disse que se conserva e falei que se conserva, tá? Beleza, olha só, vamos lá. Pensa, uma bola de futebol, o que que faz agora, o que que faz essa bola de futebol variar a quantidade de movimento dela? Que inicialmente ela estava lá parada. Vem o jogador e dá um chute, ela varia a quantidade de movimento. Então você tem ali um nadador que ele imprime uma força, tá? Ele está nadando com suas braçadas, seja em qualquer tipo de nado, né? Nado livre, borboleta, costas, peito. Então ele está ali fazendo suas nadadas. O que que faz ele mudar a sua quantidade de movimento? O que que faz uma bola de tênis vir nessa direção e nesse sentido? O tenista dá uma raquetada, ela pode até permanecer na mesma direção, mas muda de sentido. Uma bola de qualquer tênis, pode ser de frescobol também, que você joga no chão, ou basquete, ou vôlei, qualquer uma, ela tem uma quantidade de movimento. Inicialmente para baixo, vertical. Ela quica no chão e volta, então ela mudou a quantidade de movimento dela, porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ela pode ter, a bolinha de tênis, ela pode ter a mesma massa, e a mesma velocidade em valor, mas mudou o sentido, porque velocidade, assim como quantidade de movimento, é uma grandeza vetorial, tá? Então, o kick da bola fez ela mudar a quantidade de movimento. O que que faz a quantidade de movimento alterar de qualquer corpo, gente? É uma força, tá? Então, a força, que é uma grandeza vetorial. Por que que é uma grandeza vetorial? Porque ela faz alterar outra grandeza vetorial. Tudo bem? Quando chegar aqui no carro, eu vou mostrar para vocês um caráter vetorial da força, que é a direção e o sentido também, tá? Bom, eu separei aqui, ó, nessa parte aqui do quadro, grandezas. As grandezas na física, elas podem ser classificadas em duas, tá? Ou a grandeza é escalar, ou a grandeza ela é vetorial. Me dá exemplo então, de grandeza escalar e grandeza vetorial? Nós já vimos duas aqui, olha, no primeiro ano. Grandeza vetorial, força, representado pela letra F, tá, gente? Outra grandeza vetorial, quantidade de movimento. Tá beleza? E ainda hoje nós vamos ver mais um, olha só. E uma grandeza escalar, minha altura. Então, distância, ou altura, ou comprimento, tá? Vou colocar aqui comprimento. Quando eu digo que eu tenho 1,71 m, todos entendem. A grandeza escalar, basta você falar o valor e a unidade de medida, todos compreendem. Se eu pergunto para vocês qual é a hora que você acorda, você fala para mim assim, eu acordo às 6 horas e 30 minutos. Todo mundo entende, porque tempo também é uma grandeza escalar. Se eu falo com vocês que eu tenho 75 kg de massa por músculo e barriga, todos entendem, porque massa também é uma grandeza escalar, tá bom? Eu listei 3 aqui, mas nós vamos ver outras ao longo do nosso estudo de física aí no ensino médio. Assim como nós vamos ver outras no ensino médio também. Tá beleza, pessoal? A direção e o sentido da força, ela depende da direção e do sentido da variação da quantidade de movimento. Então, pensem, se uma bola tá parada e você chuta, ela alterou a quantidade de movimento de uma forma. Agora, se ela está girando em um determinado sentido, a favor, né? Você está atacando ali a favor do seu time e ela está indo no sentido a favor do seu time e você chuta, ela varia
de outra forma. Agora, se ela está vindo para você e você chuta para ela ir no sentido contrário, ela está variando de outra forma, tá? Então, a força vai depender de como a variação da quantidade de movimento acontece, tá? A direção e o sentido da força. Tudo bem, pessoal? Até agora, me falem aí. Se tiver dúvida, eu posso retomar esse ponto, tá beleza? Olha só então. Vou pegar aqui agora um exemplo que é bem cotidiano eu diria, de quase todas as pessoas, da maioria das pessoas. Que é o quê? Um carro enguiçado. Enguiçado por N motivos. Pode ser a coisa mais simples. Acabou a gasolina, né? Gasolina nesse preço elevado que tá, você tenta economizar, tenta aliviar o pé ali e tal, tenta fazer o carro um pouco mais econômico, e aí acaba em algum momento, tá? Isso pro caso mais simples, tem vários, né? Beleza, eu vou pegar uma determinada situação aqui, uma rua plana para facilitar a nossa análise inicial. E o carro parou, acabou a gasolina. Tem um posto logo ali na frente, numa rua plana ainda. Então eu preciso empurrar o carro até lá, tá beleza? Aí eu vou, só mesmo para simular aqui, eu posso ter o carro. Então eu tenho aqui o meu carro, né? Desenhado por mim. Velocidade inicial, esse 0 aqui indica inicial, tá? Igual a 0, a velocidade inicial é 0, quer dizer que ele está parado. E ele vai ser empurrado aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas, tá? É só... O que eu quero aqui? Eu quero chegar num determinado local. Para vocês verem a relação matemática da força com a quantidade de movimento. Tudo bem? Aí eu vou elaborar essa situação aqui para tentar fazer com que vocês tenham uma intuição, que isso seja intuitivo para vocês. Baseado, prestem atenção, baseado numa situação real de dia a dia que pode ter acontecido com você, ou alguém já relatou isso para você, tá bom? Então, é da nossa rotina diária. Eu estou tentando fazer com que vocês levem a um pensamento físico baseado numa rotina diária. Tá beleza, galera? Então tá. Ó, eu vou fazer aqui uma suposição, que eu quero que o carro atinja a mesma velocidade final, independentemente se 1, 2, 3 ou 10 pessoas. Tranquilo? Beleza? É uma suposição, tá? Porque quando você começa a empurrar um carro na rua, sempre aparece uma alma caridosa e vai te ajudar, não é mesmo? Então tá. Veja bem, inicialmente eu tenho a mesma velocidade e eu quero que ele atinja a mesma velocidade final. Tudo bem? Então, o que eu falei, né? Antes da gente passar aqui para a parte matemática, eu falei com vocês que eu ia mostrar a relação aqui da força, a dependência dela com a direção e com o sentido. Imagina que esse é você, ou eu, qualquer um de nós. Eu vou considerar que sou eu aqui, tá? E aí eu estou empurrando o carro dessa forma. Aqui é a traseira do carro, tá? A parte traseira, aqui é o farol da frente. Aqui é a parte traseira. Eu estou empurrando o carro nessa direção e nesse sentido com toda a minha força, beleza? Vamos colocar 100 de força, 100 qualquer coisa. Não falei de unidade de medida ainda, tá? Então eu estou empurrando o carro nessa direção e nesse sentido. Vamos supor que eu consiga movimentar o carro. Tudo bem? Só que se ao invés de empurrar o carro aqui, eu vá empurrar o carro na lateral do carro, eu vou conseguir fazer com que o carro chegue até o posto de combustível? Eu imagino, eu espero que você tenha pensado que não. Por que não? Eu vou empurrar o carro aqui, eu vou empurrar o carro nessa direção e nesse sentido, sendo que a roda dele está orientada para cá. O pneu ele não movimenta assim, não com a minha força. Tá beleza? Agora, ao invés de empurrar o carro aqui, eu vou subir no carro, porque eu vou fazer uma força com o meu próprio peso no carro.
eu vou fazer com que, ou então vou levantar o carro por aqui, ó, fazer uma força no carro por aqui. Eu acho que não vou conseguir chegar no posto, né? Fazendo uma força assim, para cima ou para baixo, com o meu próprio peso. A menos que eu consiga carregar o carro, né? O que não vai acontecer. Beleza. E mesma coisa, se eu empurro o carro para ele ir de ré, sendo que o posto está cá na frente, eu vou conseguir fazer o carro andar, né? Imagine que o carro está ali livre para se movimentar. Eu vou fazer o carro andar, só que eu vou andar no sentido contrário. Isso mostra para mim, pessoal, o caráter da força, que é a dependência da direção e do sentido. Eu tenho que fazer a força em uma determinada direção e em um determinado sentido. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer com que o carro chegue ao posto de combustível. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido esse caráter vetorial da força. Tudo bem? Vamos lá. Olha o que vai acontecer. Você está empurrando o carro nessa direção e nesse sentido. E o que acontece? Quando você começa a empurrar, até porque tem que ter alguém dirigindo, né? Mas imagina que está tranquilo, você travou o volante ali, ele vai sem desvio. Aparece, ou melhor, aparece ninguém. Tinha um passageiro lá com você, ele vai te ajudar. Seu irmão, sua irmã, ele vai te ajudar, ela vai te ajudar. Então tá lá 2 pessoas empurrando o carro. Veja bem, eu tô falando 2 pessoas empurrando o carro aqui, ó. 1, 2. 2 pessoas empurrando o carro na mesma direção e no mesmo sentido. Porque você imagina se sua irmã, ao invés de vocês brigaram, né? Irmão e irmã normalmente briga mesmo, discute. Você faz uma força nesse sentido, sua irmã faz uma força no sentido contrário, ou você faz uma força nesse sentido e sua irmã faz uma força no sentido de ir para ir para o oposto, né? Mostrando o caráter vetorial da força mais uma vez. Aí você está empurrando junto com a sua irmã, mesma direção, mesmo sentido, somando as forças. Aí vem um cara que estava lá na esquina esperando um ônibus. Ele fala assim, vou ajudar aquela galera ali. Aí vem uma pessoa externa e ajuda você a fazer a força. Então o que aconteceu com a força? A força aumentou, tá? A força aumentou. Ao invés de ter uma pessoa, você tem 3 pessoas. E aí, beleza, tá passando uma entregadora de pizza. Ela vê, para e vai te ajudar, porque ela já passou por essa situação. Então vem aqui a 4ª pessoa. Tá beleza? Então, vamos ficar em 4. Não vou chegar até 10 não, senão vai poluir muito aqui o desenho. Beleza, pessoal? Olha só então. 4 pessoas. Mas veja bem, eu não estou querendo chegar a uma determinada velocidade muito alta, muito elevada. Eu quero a mesma velocidade final, sendo que eu tenho a mesma velocidade inicial, que é 0. Aí, com o aumento da força, o que acontece, pessoal? Eu vou ter uma diminuição no tempo que eu levo para chegar até essa velocidade. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem visualizar isso? Se tem um carro parado por causa de algum motivo, alguma pane seca, alguma pane elétrica, e aí você começa a empurrar e vem mais uma, mais 2, mais 3, mais 4 pessoas, vocês conseguem perceber que vai andar mais rápido? Se todos fizerem uma força na mesma direção e no mesmo sentido, quanto mais gente tiver, mais rápido você vai chegar no local, é ou não é? Então, o que eu percebo, o que eu quero que vocês tenham a intuição? Eu quero que vocês tenham a intuição seguinte: à medida que a força aumenta, eu vou diminuir o tempo que eu levo para chegar nessa velocidade. Quando isso acontece, na matemática, na física, nas ciências naturais, nas ciências exatas, a gente fala que, à medida que um aumenta ou diminui, a gente fala que essas grandezas são inversamente proporcionais. Eu vou anotar esse nome aqui para vocês, tá? Inversamente proporcionais. Matematicamente a gente fala isso, ó. A gente escreve que 2 grandezas são inversamente proporcionais assim, ó. Força
é inversamente proporcional ao intervalo de tempo. Beleza? Só que isso não é uma equação matemática. E se não é uma equação matemática, a gente não trabalha ela em problemas. A gente faz análises, mas a gente não trabalha com números. Para trabalhar com números, a gente deve igualar a alguma coisa. Normalmente é uma coisa que é constante. O que foi constante aqui, pessoal? Foi constante a velocidade inicial, foi constante a velocidade final. Mas a massa do carro também permaneceu constante. Galera, presta atenção. Obviamente o Newton não pensou assim. O Newtinho, meu amigo, ele não pensou dessa forma. Ele pensou de forma diferente. Aqui é uma forma para que vocês tenham essa intuição. Eu já estou levando vocês para o caminho que é o correto, tá? Não fosse assim, a gente demoraria muito, com muitas tentativas e erros, tá bem, gente? Então, olha só, a velocidade final permaneceu constante, a velocidade inicial permaneceu constante e a massa permaneceu constante, tá? Então, a variação da velocidade, pessoal, variação de qualquer coisa é essa coisa final menos essa coisa inicial, tudo bem? Então a variação da velocidade é a velocidade final. A velocidade final eu estou representando sem o subscrito aqui de final, só mesmo V. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo bem? Se eu pego e multiplico massa vezes variação da quantidade de movimento, isso fica assim, ó. Massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. A gente já aprendeu que quantidade de movimento Q é igual a mv. Olha essa equação. Então, galera, massa vezes variação da massa vezes variação da velocidade vai ser igual a variação da quantidade de movimento. E é isso que eu estou querendo utilizar, tá? É essa equação que eu estou querendo utilizar aqui, ó. Aí você pode pensar assim, então quer dizer que o que o Zé está fazendo aí só vale se um objeto estiver inicialmente parado. Não, 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 não. Isso aqui vale para quaisquer situações. Você pode ter uma velocidade inicial positiva, uma velocidade final nula. O contrário disso, você pode ter a velocidade inicial nula, como foi o nosso caso. Você pode ter uma velocidade final nula. O que eu construí é um exemplo para que vocês tenham a intuição para chegar em uma equação. Tudo bem? Mas esse aqui que a gente vai chegar vale para todas as situações similares à que foi descrita aqui, de chutar uma bola, empurrar um carro, tá? Então, gente, nesse caso aqui, a minha constante de proporcionalidade é a variação da quantidade de movimento. E aí, como que eu chego? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó. Força vezes ΔT, aí vai ser igual a variação na quantidade de movimento, tá? Porque eu multipliquei o ΔT pela força e o ΔQ por 1. Então ficou força vezes ΔT é igual a ΔQ. Bom, se você teve dúvida em como chegar nisso aqui, você vai me falar, vai comentar comigo e aí eu posso retomar. Lembrando que isso aqui foi um exemplo, isso aqui vale para diversas outras situações. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou explicar essa fórmula aqui agora. Só que para isso,
Não dá, meu quadro é pequeno. Eu vou apagar essa parte aqui de cima, tá bom? E vou começar a reescrever lá para não ficar tão bagunçado assim. Essa equação, pessoal, é exatamente essa que eu obtive com vocês de forma intuitiva. Ela é vetorial, tempo é escalar, mas quantidade de movimento e força são grandezas vetoriais, por isso que estão representadas com ênfase pela setinha. O que ela tem algumas situações aqui que eu tenho que colocar para vocês. Eu vou até escrever aqui, tá? Essa equação, vocês não se preocupem tanto com isso, que eu não vou passar situações para vocês que fujam do que eu vou falar agora. No entanto, eu tenho que falar isso com vocês porque alguns vão seguir fazendo curso superior, e lá no curso superior de exatas, vocês vão ver isso, tá? Essa equação é que ela vale em algumas condições. Essa força F, ela tem que ser constante. Ou o intervalo de tempo muito pequeno. Por que a gente fala intervalo de tempo muito pequeno? Porque no intervalo de tempo muito pequeno, não dá para a força ter uma grande variação e aí você considera ela constante, tá bom? Tudo bem. O que ela significa para mim? Ela significa que para que eu consiga variar, lembra que o delta significa variação? Para que eu consiga variar a quantidade de movimento de um corpo, eu tenho que fazer uma força nesse corpo por um certo tempo. Beleza? Pois bem, agora eu vou reescrever de outra forma a quantidade de movimento. Lembra que a variação da quantidade de movimento é igual ao produto massa vezes a variação da velocidade, porque massa é constante, mas a velocidade não é constante? Eu vou reescrever isso aqui. Olha, pessoal, repetir, força vezes ΔT, força vezes ΔT. Força vetorial, setinha, tempo escalar, sem a seta. Massa escalar, sem a seta. Velocidade vetorial com a seta. Beleza. Agora, professor, o que significa essa equação aí? Me explica. Significa, pessoal, que se eu faço uma força... Lembra que eu falei? Olha aqui. Aqui eu quero que vocês retornem aqui. De onde surgiu isso, gente? Surgiu daqui de cima. A força e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Isso significa que na equação eu tenho um produto. Então, sempre que eu tenho um produto, uma multiplicação em uma equação, essas duas grandezas, no caso aqui, força e tempo, massa e velocidade, elas são inversamente proporcionais. Então, uma força que atua num corpo por um certo tempo, a velocidade vai variar quanto menor for a massa. Caramba, Zé, ficou complicado agora. Não ficou, porque isso é o seu dia a dia. Vou te mostrar que é. Se você tem duas bolas, uma de ping-pong e outra de boliche, a bola de ping-pong certamente pesa menos de 50 gramas. A bola de boliche pesa... Aí eu vou corrigir a minha fala porque eu sou professor de física. A massa da bola de ping-pong certamente tem menos de 50 gramas. E a massa da bola de boliche é 8 quilogramas. Se você faz a mesma força por um certo tempo, você consegue variar mais rapidamente a velocidade da bola de ping-pong do que da bola de boliche. Ah, Zé, mas bola de ping-pong, tudo bem, mas eu nunca peguei numa bola de boliche. Não precisa ser uma bola de boliche, pode ser uma bola de futebol. Aquelas bolas de futebol de verdade, assim, da educação física.
Ou bola de vôlei, compara uma bola de vôlei com uma bola de ping-pong, uma bola de basquete com uma bola de ping-pong. Outra coisa, você tem à sua disposição um carro e um caminhão carregado, sendo puxados por um guincho. Qual é mais fácil para o guincho fazer a velocidade variar? De um caminhão carregado ou de um carro? Sei lá, Fusca. É bem leve, por isso que eu falei o Fusca. Fiat Uno, que é bem leve também. Então, a velocidade do Fusca ou de um Fiat Uno varia mais rápido do que um caminhão carregado, se são puxados por um guincho. É isso que essa fórmula aqui fala. Ó. Se você faz uma força por um tempo, quanto maior for a massa, menor vai ser a variação da velocidade. É isso que essa equação aqui fala. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma brincadeirinha que vai ser importante para a gente. Se o tempo está aqui do lado esquerdo da minha equação, multiplicando a força, eu vou mudar ele de lado, ele muda com sinal oposto, ele muda com sinal de divisão, então ele vai para o denominador ali, então vai ficar força é igual a variação da quantidade de movimento, reescrita por m ΔV, dividido por ΔT. Deixa eu contar um segredo para vocês e não contem para ninguém. Aquele jeito ali é o jeito que o Newton, meu amigo, nosso amigo da física, em inglês um Lord, um Sir Isaac Newton, foi dessa forma que ele escreveu a sua lei, uma das suas leis de Newton, tá certo? Bem, só que hoje em dia, para facilitar, com um conceito que é do nosso cotidiano, que é da nossa rotina diária, a gente usa a definição. Isso aqui é a aceleração, que é outra grandeza vetorial, tá? E ela, então, pode ser reescrita. Vou colocar aqui, aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, ou pelo tempo. Beleza? E aí a lei de Newton é escrita como F é igual a ma. Ou, se você achar mais simples para decorar, física, meu amor. É a melhor matéria do mundo. Beleza, galera? Para finalizar, eu vou falar das unidades de medida de cada grandeza aqui no sistema internacional, tá? Aqui quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração para o mesmo valor de força e assim vai. Essa é a lei de Newton da dinâmica. Nas próximas aulas a gente vai resolver alguns exercícios, mas o próximo assunto são as leis de Newton, que basicamente nós já vimos todas e vocês nem perceberam, tá? Essa forma de ensinar é massa, porque a gente ensina as coisas, as pessoas aprendem sem perceber que estão aprendendo. Eu gosto, pelo menos. Então vamos lá. Vou fazer um quadro aqui, só para eu escrever as unidades de medida de cada grandeza, tá? Força, a unidade de medida representada pela letra N. N de quê? Newton, tá? Tempo, segundos, massa, quilograma, velocidade, metros por segundo. Vou dar uma quebrada nesse quadro aqui, tá? Aceleração, metros por segundo ao quadrado. As principais eu já falei aqui. A quantidade de movimento nós já vimos. Tá beleza, galera? Bom, do assunto de variação da quantidade de movimento em partes do sistema, é isso. Tá encerrado. Havendo dúvida, pessoal, não hesitem em me perguntar. Eu vou preparar
alguns exercícios e os próximos vídeos eu vou resolver alguns exercícios e outros vocês vão tentar aí. Valeu, galera. Boa aula, bom estudo pra vocês aí. Um abraço.